E foi com essa risada maquiavélica e debochada que uma banda de personagens animados começou a denunciar um dos maiores problemas da nossa geração. Feel Good Inc. da banda Gorillaz não é só um hit viciante dos anos 2000. A música também revela um gravíssimo desastre que vem assombrando toda a nossa sociedade há mais de 100 anos. Eu sou Ingrid e você está no canal Decifra Hits. Feel Good Inc. é uma daquelas músicas que te acertam como um tapa de realidade na cara. E, ironicamente, quem dá esse tapa é uma banda virtual. Logo no início do clipe, vemos uma cidade desordenada, aparentemente violenta e muito parecida com um local pós-apocalíptico, o que nos remete à atmosfera de filmes como Mad Max. Em meio ao caos, vemos uma torre tão gigantesca que ultrapassa até mesmo as nuvens. Lá no topo, existe uma placa que diz Feel Good Inc. E o nome desse lugar já revela algo bem importante. Feel Good significa sinta-se bem, e a palavra Inc. é a abreviação para Incorporated, que é como são identificadas as corporações nos Estados Unidos. Em outras palavras, a torre simboliza uma grande empresa, que é supostamente capaz de vender o bem-estar. Logo em seguida, somos levados rapidamente para dentro da torre e nos deparamos com um ambiente macabro. Um mundo no qual as pessoas estão consumindo prazeres momentâneos para se sentirem bem durante um curto período. E isso é apenas um sinal do que virá. Nesse instante, ouvimos uma forte risada, com um tom sarcástico e maligno, que nos lembra bastante de personagens como Coringa, o que nos faz acreditar que, por trás dela, existem intenções um tanto quanto doentias, algo que é comprovado mais pra frente. A música então começa com uma estranha repetição. Essa repetição funciona como um jingle da empresa Feel Good Inc. Para quem não sabe, jingle é um pequeno trecho musical que é usado como propaganda para um produto ou marca, já que eles são fáceis de ser cantados e lembrados. Portanto, essa parte da música já denuncia uma técnica de manipulação de massas, que é utilizada pelas grandes empresas. Um detalhe curioso é que enquanto 2D, o vocalista da banda, aparenta estar extremamente infeliz naquele ambiente, o personagem Murdock parece estar curtindo a situação, tocando seu baixo enquanto se deita com duas belas mulheres. Talvez Murdock esteja imune ou indiferente aos efeitos da Feel Good Inc., uma vez que ele vendeu a sua alma para o diabo em troca de se tornar uma estrela do rock. Sim, esse é apenas um entre os vários elementos bizarros na história dos personagens da banda Gorillaz, a qual já revelamos com detalhes no vídeo sobre a música Clint Eastwood. Voltando para o clipe, 2D se levanta e no fundo podemos ver um frame rápido em que seus olhos se tornam vermelhos e uma imagem pisca no telão, ainda não revelando algo que será mostrado mais à frente no clipe. Vale lembrar que os olhos de 2D mudam de cor quando ele sente emoções extremas. Ele então pega um megafone e começa a gritar para todos que estão ali, começando com a seguinte frase: a cidade está desmoronando sobre as costas de um camelo. Essa frase faz alusão a um ditado popular. Em inglês, se diz que a palha quebrou as costas do camelo, o equivalente a dizermos que essa foi a gota d'água. E 2D continua alertando sobre os perigos da Feel Good Inc. Você não passará despercebido, pois está amaldiçoado e livre. Aqui, ele diz que ninguém está fora do alcance da Feel Good Inc., insinuando que a nossa noção de liberdade nada mais é do que uma ilusão, já que mesmo quando fora das nossas rotinas de trabalho, passamos o nosso tempo livre nos entretendo com os próprios produtos que nos tornam alienados. Eis um novo horizonte com estilo efêmero, uma cidade melancólica onde nunca sorrimos.
Em outras palavras, sempre que somos apresentados a mudanças, a novas tecnologias, elas acabam sendo efêmeras, ou seja, passageiras. E o resultado disso é uma sociedade deprimida, onde você não consegue cultivar uma felicidade genuína e duradoura, apenas momentos rápidos de satisfação seguidos de tristeza, o que se torna um ciclo vicioso. 2D então diz que a única coisa que ele quer ouvir é o bip da mensagem. Esse bip pode ser ouvido na música alguns segundos após 2D falar essa frase. E ele marca uma mudança radical no estilo da música para um tom mais leve e calmo, o que representa algo importante. Infelizmente, as pessoas não dão atenção ao que 2D estava dizendo. E após ouvir o bip, ele larga o megafone, encosta as mãos e o rosto na janela e fica olhando para o exterior, desejando algo que está fora da torre. E nesse momento, surge uma ilha flutuante, com um grande moinho de vento que guia a ilha pelos céus. Com cores vívidas e radiantes, ela representa um refúgio, um lugar pacífico e tranquilo, onde a humanidade poderia experimentar a verdadeira felicidade e paz de viver, bem longe das garras da Feel Good Inc. Esse tom mais leve da música, que permeia o refrão, sinaliza que aquele momento sim representa uma felicidade genuína. Sentada na borda dessa ilha e tocando um violão, vemos a personagem Noodle, que tinha 14 anos nessa época. Ela parece ser a única pessoa que vive alheia aos efeitos da Feel Good Inc. Para quem não sabe, a banda Gorillaz costuma disponibilizar versões comentadas de seus clipes no seu canal do YouTube. E nessa música, a Noodle comentou o seguinte: Há um tema recorrente de fuga, que é normalmente simbolizado pela imagem de ilhas flutuantes. Eu flutuei perto da torre da Feel Good e fiz isso como um lembrete para que 2D utilizasse a sua força para escapar daquela prisão. Mas parece que existia algo o segurando lá dentro. No refrão, 2D parece desejar passar uma mensagem de esperança do moinho de vento para a humanidade, dizendo: Moinho, moinho para a terra, girando para sempre de mãos dadas. Faça tudo no seu tempo, ele está passando, tudo está desmoronando. E também indica que o amor pode ser a única felicidade genuína que o ser humano pode experimentar, dizendo: Ame para sempre. Amar é de graça. Vamos girar para sempre, você e eu. E ao final ele faz um chamado, perguntando se todos já estão a bordo do moinho. Mas o que afinal representa o moinho de vento? Damon Albarn, o criador da banda Gorillaz, já revelou em uma entrevista para a MTV em 2006 que a inspiração veio de um poema do escritor William Blake, que usou a expressão moinhos obscuros e satânicos para se referir aos agressivos avanços causados pela Revolução Industrial, onde grandes empresas trouxeram benefícios econômicos ao troco de destruir o meio ambiente e os pequenos comércios, representados por moinhos vívidos como esse do clipe. A atmosfera de tranquilidade é rompida no final do refrão, quando helicópteros surgem aparentando estar vigiando os arredores da torre em busca de mais vítimas. Em seguida, voltamos para dentro da Feel Good Inc. e se inicia a parte de rap cantada pelo rapper Trugoy the Dolph, do grupo De La Soul, que colaborou com a banda Gorillaz nessa música. Eles aparecem nos telões dentro da torre e representam o controle imposto pela mídia sobre a sociedade. As TVs imediatamente roubam a atenção de 2D, que começa a dançar estranhamente, como se estivesse sendo controlado por alguma força externa, enquanto Trugoy canta o seguinte: Gás do riso, materiais perigosos, gatos velozes. Essa parte se conecta com aquela risada do começo do clipe, reforçando que aquilo se tratava de uma felicidade artificial, provocada por produtos que agem da mesma forma que o gás do riso, um composto tóxico que pode causar danos cerebrais irreversíveis. A corporação ainda se gaba sobre a sua capacidade de controlar as pessoas, as comparando a meros objetos em linha de produção e a cavalos de corrida.
todos enfileirados como a linha da bunda, brincando com esses pôneis na pista de corrida. E ele continua usando metáforas para representar produtos feitos para te viciar. Esse é o meu ataque de chocolate. O chocolate é um alimento muito ligado ao desejo e ao prazer, e ele usa a palavra ataque para mostrar como as empresas podem usar os seus próprios desejos como uma arma contra você. Além disso, essa parte pode fazer uma alusão ao livro 1984, do autor George Orwell, no qual ele descreve o Big Brother, ou o Grande Irmão, como uma entidade que constantemente vigia a todos. Nesse livro, a distribuição de chocolate é uma das estratégias que o governo utiliza para controlar a população. No telão, a corporação zomba de todos aqueles que estão aprisionados na Feel Good Inc., incluindo a banda Gorillaz. Os Ursinhos Carinhosos estão representando esse ano. Os Ursinhos Carinhosos foi um desenho infantil dos anos 80. Com essa comparação, a corporação tenta rebaixar a banda Gorillaz a algo inofensivo e incapaz de destruir a Feel Good Inc. Vamos limpar a cidade com seu som. Tu tá no topo. Aqui, a corporação tá fazendo um convite ao Gorillaz. Junte-se a nós, que a gente vai arrasar a cidade. O que pode ser uma tentativa da indústria da música de corromper a banda e torná-la mais um produto pronto e sem identidade própria, que existe apenas para obter lucro. Algo que o Gorillaz vem lutando contra desde o seu surgimento. Mas logo em seguida, ele os ameaça, reconhecendo que a música da banda faz as pessoas pensarem, o que pode acabar as tirando da alienação e matando a Feel Good Inc. Vai bater as botas, não lute contra a gente. Com o seu som, você mata a Inc. E para tentar evitar isso, ele tenta manipular a banda oferecendo dinheiro. Então não pare, corra atrás até conseguir a grana. Cheddar é uma gíria para grana, e aqui a corporação usa uma de suas maiores armadilhas, o dinheiro, para forçar a banda e toda a população a continuar na famigerada corrida dos ratos, onde o único objetivo é trabalhar e correr atrás de dinheiro, em busca de uma felicidade que talvez nunca seja alcançada. Nesse momento, ouvimos aquela risada maléfica, que coincide com a repetição do jingle da Feel Good Inc. por 2D, como se ele estivesse sendo manipulado novamente. Nesse ponto, a ilha ressurge, mas dessa vez, nuvens escuras a cercam, como se uma tempestade estivesse se aproximando, e então vemos 2 helicópteros indo na sua direção. Essa cena pode representar um presságio do que ocorrerá no clipe da música Manhana, do mesmo álbum, no qual os helicópteros vigilantes encontram a ilha e começam um ataque impiedoso. De volta para o clipe, 2D continua olhando pela janela, desejando escapar para o lado de fora e viver em paz na ilha flutuante. Esse padrão mostra que o ciclo vicioso vai continuar se repetindo e a corporação continuará ditando e controlando os desejos e as vontades dos cidadãos. E é justamente por isso que temos que exercitar o nosso pensamento crítico e sempre questionar tudo ao nosso redor. Algo que a banda Gorillaz fez de forma brilhante nessa música e em diversas outras, como na canção Clint Eastwood. Então, se quer saber mais sobre essa outra história, é só clicar nesse vídeo aqui. Eu vou ficando por aqui, muito obrigada por ficar com a gente e até a próxima!